Eu sou a Nath, que bom que você tá aí. E, gente, eu tava preparando aqui as coisas pra fazer essa leitura pra você e me deu uma vontade de perguntar como você tá. Sabe? Como você tá? Como você anda vivendo os seus dias? Como anda a tua vida? Ela anda leve? Ela anda pesada? Como você tá se sentindo? Quais são os sentimentos que mais habitam teu peito durante os dias? Quando você olha a tua vida assim, olha o que você vê e como o teu corpo sente em relação ao que você vê. Eu vou amar se você quiser comentar um pouquinho sobre como você tá. Eu vou amar ler e responder você também. Se você quiser algo mais próximo para a gente poder ter essa conversa, eu te ofereço os meus atendimentos, porque a gente vai estar juntinhos aqui. Os meus atendimentos, dois dos meus atendimentos é por videochamada. E um deles, por exemplo, que é a escuta viva, é uma vivência profunda dentro de algumas coisas, onde eu vou conduzir, facilitar um processo de consciência para você entender o que está acontecendo dentro de você, fora de você, o porquê que as coisas estão como estão. Eu estava trabalhando com a escuta viva agora há pouco, antes de entrar nesse vídeo, pode ser que seja por isso que eu entrei aqui com essa vontade de saber como você tá. Porque a escuta viva ela é muito isso, sabe? E o outro atendimento que eu falei, que também é por videochamada, é o acompanhamento semanal, que inclusive é a estrutura dessa tiragem, o que está disponível para você agora. Claro, personalizada para você, a gente vai estar juntos, a gente vai conversar, a gente vai tirar insights da mensagem, da tiragem, a gente vai tirar recurso, a gente vai tirar, entender o que agora você pode, enfim. Sobre a escuta viva, eu tenho um vídeo que eu sempre deixo nos comentários, que eu explico passo a passo do que acontece nas 5 sessões, é uma jornada de 5 sessões, de uma entrega de um processo bem legal, bem profundo, vai lá conhecer. E tem a mandala astrológica terapêutica, também tem o vídeo, lá aqui na descrição, logo abaixo da escuta viva, que eu conto como ficou essa tiragem. É uma tiragem conhecida, né, a mandala astrológica, porém ela tá no meu formato, com o meu objetivo de atendimento, que é terapêutico, para você entender como você vai estar atuando nos próximos 3 meses e um pouquinho da energia de todas as outras questões. Nesse vídeo eu conto como ficou toda a disposição, todas as casas, o que a mandala astrológica terapêutica vai abordar e como ela chega para você. E ela chega num documento com a foto da tua tiragem e escrito casa por casa os conselhos dos elementos, os conselhos dos movimentos, das casas, das qualidades das casas. Vai lá conhecer também, tá aqui. E aproveitando essa coisa, né, de falar pra você, conta um pouquinho como você tá nos comentários, também ajuda o canal. Tô começando aqui no YouTube, né? Então se ressoa com você, se faz sentido, comenta. Se você ainda não é inscrito, para você poder receber as notificações, para você poder saber que tem um vídeo novo, tem uma playlist aqui no canal que é Refletindo e Expandindo, com temas bem profundos, que pode ajudar, pode ser contribuição no teu processo. Enfim, eu desejo que você puder fazer, que você sabe que ajuda o canal, eu desejo que a vida te devolva em dobro. E aí, voltando aqui para o que interessa dessa leitura, que é o que está disponível para você agora, esse agora vai reverberar nos teus próximos 7 dias. É uma leitura da semana, porém ela é atemporal. Quando você chegar aqui, você escolher receber a mensagem, ela é para você agora e ela reverbera nos teus próximos 7 dias, tá bom? Eu tava me preparando para vir para cá gravar essa mensagem, essa leitura, e eu sempre coloco 3 opções. E essas 2 opções chegaram na mesa e eu não encontrava mais nenhuma opção. E aí, o que eu faço? É isso, Nath. Para essa semana, são 2 opções. E
como eu considero que tudo é mensagem e considero que a reflexão ela é expansiva, vamos lá já começar as nossas reflexões. 2 opções. Será que existirá aí nos teus próximos dias dúvida entre 2 opções, entre uma escolha que vai ser preciso? A nossa vida é feita de escolhas. A gente faz escolhas a cada segundo. Inclusive, quando a gente escolhe não escolher, a gente tem que depois responder por isso também. Vamos para as opções. Eu vou deixar a minutagem dessas 2 opções. Vamos entender e acessar o que está disponível para você agora, que reverbera nos teus próximos 7 dias. A primeira opção é esse cristal, essa ponta de cristal. Essa super ponta de cristal. E a segunda opção é uma chave. É essa chave aqui. Escolha a tua opção e vem receber tua mensagem. Vou deixar a segunda opção de lado para a gente poder começar. Relaxa teus ombros. Para quem escolheu a primeira opção, gente, esse é seu momento. Esse é seu momento de reflexão, seu momento de expansão, seu momento de calma, para tudo, sabe? Tudo do externo, tudo que pode te distrair. É teu momento. As cartas são tão poderosas, elas podem te ajudar tanto nessa reflexão do que vem para você. Então, respira. Olha só. O que será? Sabe, eu não abri o campo ainda, a gente não vai falar ainda do que está disponível para você, mas a carta que cai para mim, quando eu começo a embaralhar, é uma carta que fala: será que tem coisas te distraindo? E será que essas coisas que estão te distraindo é uma dor que já deveria ter cessado, que já deveria ter ganhado asas e ter se libertado? Já deveria ter tido autorresponsabilidade, sabe? Então vamos lá. Eu abro este campo, eu sustento este campo. O que precisamos entender, perceber, receber. As pessoas que escolheram a primeira opção, a ponta de cristal, o que elas precisam receber e entender sobre os próximos 7 dias delas. Eu sinto que essa carta vem dizendo assim, olha, os próximos 7 dias são próximos 7 dias que eles podem ser de dias de cocriação, onde você pode acessar uma energia mais sutil, de se alinhar com algumas sincronicidades e algumas cocriações mesmo sobre materialização no seu dia, na sua semana. Porém, é uma carta que fala que isso só vai acontecer se você se permitir ter santuários. Vem pra mim assim. Santuário é momentos que você sai daquela narrativa que a gente estava falando antes do aqui dói, aqui incomoda, isso não tá bom. Sabe? Quando a gente se vê em narrativas de reclamações, que no primeiro momento nem podem parecer reclamações. No primeiro momento a gente sente como eu preciso externalizar uma dor. Só que se você olhar com mais honestidade, é uma reclamação de um lugar de vítima. Não tô dizendo que você vai estar nestes lugares ou que você é. Mas em alguns momentos a gente se permite passear por esses lugares, sei lá, pela simples necessidade de ser visto, vista, sabe? Às vezes você tá precisando de atenção, você quer mais atenção, cuidado, carinho, mas você não consegue verbalizar isso, expressar isso. E aí a gente toma esses lugares de
tá doendo, tô precisando de atenção, sabe assim? Só que nessa semana para você, esses lugares podem ser lugares muito presentes ou podem ser lugares que tiram a tua capacidade de atuar numa frequência mais elevada consigo mesmo, de dentro para fora, para co-criar mais, para manifestar mais. O que você precisa dizer em oração ou expressar para o universo precisa estar num templo mais, num momento mais seu, mais livre da necessidade do outro, para depois, deixa eu só terminar a frase que eu ia falar, depois a gente entra com essa carta que caiu, para depois você poder pedir as coisas para os outros com mais clareza, com mais consciência, e na verdade aí sim se sentir preparado, pronto, pronta, para então poder externalizar do que você precisa, das tuas necessidades. Porque olha, você tá guardando, você tá acumulando comportamentos, escolhas, movimentos, ações, jeito de reagir, jeito de mostrar, de tudo isso que nós estamos falando. Você está acumulando tudo isso porque não está sendo externalizado, verbalizado, pedido de um lugar de mais vulnerabilidade e de um lugar de mais verdade. E aí, você vem fazendo coisas, escolhas, tomando responsabilidades. Um exemplo. Às vezes você tá se sentindo cansado, cansada, e tudo que você queria era uma ajuda em alguma coisa da casa ou em alguma coisa que você quer fazer. Só que você decide, escolhe fazer sozinho, se sobrecarregando, porque você de repente pensa que o outro deveria te ajudar por ser teu parceiro, por ser teu pai, por ser tua mãe. Isso tá acumulando peso nas suas costas e você tá atuando, você pode atuar na vida com esse cansaço que não precisava estar aí. Então, tudo isso são reflexões, são exemplos para você refletir. Onde essa semana você precisa primeiro dedicar a si mesmo, a si mesma, para poder estar em conexão com os seus pedidos de alma, com os seus desejos de alma, para poder entender esses pesos e tirar eles de você. O que mais? É uma semana de você entender o teu espaço de individuação, de autoridade de si, de autenticidade. Essa semana pede para que você entenda como você atua no teu próprio espaço, o que isso significa para você. Vamos ver mais uma carta para complementar. O que mais? Isso vai influenciar e tá influenciando, ou pode influenciar no teu trabalho, em como você dedica a pessoa que você é e a pessoa que você mostra no seu trabalho. Tem uma nova versão mais autêntica que no teu trabalho pede esse dedinho seu,
É como se você tomasse uma decisão por si mesmo. É tipo assim, vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Se antes você só agia atuando no seu trabalho, inspirado em alguém ou pedindo um conselho ou entendendo o que o seu chefe precisa ou os seus clientes precisam, para depois moldar o que você vai entregar, por exemplo, essa semana é uma semana de botar a tua autenticidade, porque vai precisar, vai pedir de você essa decisão de que eu vou entregar confiando mais no que eu sei, no que eu aprendi, no que eu me dediquei. Tem conteúdo para ser expresso, para ser mostrado, que só vem da minha busca misturado com quem eu sou, e essa mistura revela algo muito maior a ser mostrado. Eu tô com vontade de tirar mais um momentinho aqui. O que mais, então? Quando você for atuar dessa maneira, me vem assim, né? E pra quem não tem trabalho? Pra quem não tem trabalho? Pra quem não tem um emprego, né? Seja o motivo que for, está desempregado ou tá, sei lá, aposentado. O que você administra na sua vida, que você entende que precisa de você, que precisa da sua presença, que você faz no teu dia a dia, que você deposita a tua energia. É para vocês também nestes lugares. E aqui já vai, percebo que aqui é tipo um despertar para você, um conselho mesmo assim para você. Quando você for atuar nestes lugares, precisando colocar um pouquinho mais de você neles, você vai sentir que aparentemente é algo deserto, que não tem muito espaço para você, talvez. Não tem muito lugar, muito espaço. Você pode sentir que talvez você vai fazer à toa, talvez não vai dar resultado, talvez não tenha um porquê maior, sabe, de fazer isso. Mas a carta do deserto seco vem falando que essa é uma sensação temporária e talvez de estabelecer uma nova forma mesmo. E aí isso passa. Isso começa depois dessa sensação de parecer que não tem lugar para você, que não tem respostas. Quando você continua a caminhar e você se permite passar por este primeiro momento de será que eu vou ser olhada, será que eu vou ser julgada, será que o que eu tenho para dar aqui desse jeito, através de mim, vai realmente ter algo que vai dar resultado, que me cabe, eu tenho um lugar aqui, seja lá qual for o jeito, o lugar, as pessoas, a situação. O deserto seco vem te falar, calma, isso é passageiro, é só um primeiro momento de um contexto, de um desenrolar. Só que, atenção, isso pode acabar atuando em você como um desafio, como a te desestabilizar emocionalmente. O 5 de copas, ele vem falando assim, olha, vai ser meio que responsabilidade sua quando você se vê
sozinho, não olhado, não ouvido. É uma coisa que você vai precisar se acolher. Sente tudo isso, sente esse primeiro momento do deserto seco, de você se ver sem ter um lugar ali para você, mas não esquece que depois que você sentir isso, depois que isso possivelmente te desestabilizar, vai ter que ser responsabilidade sua lidar com isso. Continuar movimentando isso. Talvez por isso que lá no comecinho a gente viu uma carta que fala de você precisar optar pelo teu santuário, que é o teu momento de estar com você, com as tuas orações, com os teus rituais, se dando um momento de autocuidado assim. Sabe aquilo que você faz que você fica, ai, aqui eu tô bem, aqui. Você vai precisar desses momentos. Porque vai ser nesses momentos que vão te ajudar a tirar os pesos que você tá colocando dentro da tua cabeça, dentro do teu emocional, em cima das tuas costas, que você vai precisar lidar com eles. Eu pedi um complemento aqui para esse 5 de copas e a gente vê um corvo para começar, que pede: é preciso que você ligue o teu mundo da matéria, os teus acontecimentos, faça uma ligação com a tua espiritualidade, com um lugar mais sutil. Você vai precisar desse momento. E a carta fala do outono: liberte-se do passado e descanse. Então, o quanto esses pesos podem influenciar quando você precisar atuar nessa semana a partir de um lugar de ter que mostrar, ter que entregar a tua autenticidade através do que você faz. Então você já sabe que se você se pegar desestabilizado emocionalmente, lembra da Nath, lembra dessa leitura. Não é para ficar vivenciando esse desespero, essa tristeza, esse luto, essa decepção. É para liberar, libertar e descansar. Vou abrir todas as outras cartas. Muito interessante. Vamos lá. Você tá num momento de ser grandioso, de ser grandiosa, de ser quem você é. Porém, é um momento que precisa de nutrição, porque você ainda pode ver resquícios fora de um passado onde você fez escolhas ruins, de dias onde você não estava atuando a partir da tua abundância, né? A partir de acreditar no teu potencial. Só que as cartas estão falando para que a nutrição nessa semana, a autonutrição, o que você vai fazer para você se nutrir, precisa te garantir uma estabilidade numa fundação forte, num alicerce verdadeiro. Aqui pode ser: antes de atuar no seu trabalho, por exemplo, garanta que todas as atuações, todas as escolhas vão ser escolhas e atuações que não tem erro o que você fizer, os seus movimentos. Te garantem
uma resposta estável. Aqui é um pedido muito sobre isso, sobre você olhar antes para a relação, você olhar para suas relações, você olhar para o seu trabalho, você olhar para a tua semana, para os teus dias e garantir a tua estabilidade. Porque se você não garantir, né, tipo, quer um exemplo? Se você se vê, né, porque tem um emocional que vai influenciar na tua mente. Já tá aberto aqui pra gente. Tem uma resistência de não querer liberar o passado. Tem uma resistência de não querer descansar. De não acreditar que as fases, todas as fases do ciclo são importantes. Inclusive a fase de ter um descanso real, de ter uma estabilidade, de garantir estabilidade. As escolhas essa semana precisam vir da certeza da estabilidade. Me dê um complemento para esse pajem de copas. Começar de novo com a carta do louco, com o pajem de copas. Então, né, a gente tá falando de estabilidade. A gente tá falando de uma base que te garante se manter em pé, das escolhas, né? E a gente tem um pajem de copas que fala de vulnerabilidade e a gente tem uma carta que fala começar de novo. Numa casa de ferramenta sutil. Tá, entendi. Você tem capacidade de criar, e é sobre isso. Se uma criação tua, se um projeto, se uma ideia não deu estabilidade para você essa semana, cria outra. Você tá com a Imperatriz no teu campo, dizendo e confirmando essa capacidade de criar a todo momento, de botar vida nas tuas criações, de co-criar a partir do que você considera que é necessário. A estabilidade aqui é externa, é sobre o movimento externo e os investimentos externos, sem optar por jogos, por qualquer escolha na relação ou no trabalho que, se você analisar, você sabe que vai causar mais confusão, que você poderia ter explicado melhor, que você poderia ter feito o seu melhor, sabe assim? E o começar de novo é aqui é sobre você estar aberta a identificar que, se você precisar criar novamente, se você precisar redefinir novamente, se você precisar atuar, escolher novamente pela estabilidade, se você se vê, tipo assim, ó, se você se vê com resistência a não acreditar no teu potencial, a desabar, a se envolver emocionalmente, se você se vê desestabilizando durante a semana emocionalmente de novo, é sobre isso. Esteja aberta a recuperar, a tentar de novo, a criar de novo, tá bom? A casa de aprendizado
Quando eu olhei para ela, ela veio me falando assim: olha, a vitória essa semana não é uma vitória externa, onde você vai ter validação, onde as pessoas vão falar: muito bem, você arrasou, teu chefe, vou te dar uma promoção, ou seu pai, sua mãe, seu namorado, sua namorada, sei lá. Sabe quando tem um anúncio de que você conseguiu, um anúncio fora? E aí a gente pode até falar que assim, tipo, como se fosse, como fala? Não só validação, né? Mas como se fosse reconhecimento. Não é semana de esperar reconhecimento. É semana de olhar para o que você fez, de olhar para as escolhas que você fez consigo mesmo, primeiro. Depois, as escolhas a partir de si, as escolhas que você movimentou fora, olhar para isso e falar: eu dei o meu melhor. Eu não me deixei ir pelo drama. Eu não aceitei os pesos que um dia eu carreguei. Eu consegui trabalhar isso. Eu consegui, mesmo sem reconhecimento nenhum, botar quem eu sou no mundo, no meu trabalho, meu dedinho, meu dom, minha autenticidade. Sei lá, eu fiz um movimento que era para trazer 30 clientes. Eu trouxe 5, mas 5 clientes que o trabalho que eu fiz foi uau, sabe assim? Esse é o teu aprendizado essa semana. Olha o complemento do oráculo, o caçador. Detecte seus medos e desejos. Detecte os seus medos e desejos. O caçador aqui, gente, eu tava fazendo uma reflexão que cabe um pouquinho no caçador por conta dessa coisa de ser guerreiro e ter que ir, né, em busca, lutar com o que você quer caçar, com o que você deseja e essas coisas, sabe? E aí a reflexão era assim: quando a gente vai lutar, guerrear, caçar pelo medo, a gente entra nessa coisa de esquecer de honrar o que a gente sente e quer sentir para depois receber em troca, materialmente falando, e passa por cima de um monte de coisa, dos nossos próprios valores, dos valores dos outros, e no fim se vê exausto, tendo que pagar a conta que nem é sua. Mas quando você se move a partir dos seus desejos, os primeiros resultados podem nem ser milionários ou grandiosos, mas é grandioso no sentido interno de que você é isso que eu quero fazer, é assim que eu quero atuar, é isso que eu quero conquistar. Porque olha o que muda, né? Você conseguindo expandir no teu trabalho, expandir o seu trabalho, expandir tudo, a pessoa que você atua em todos os lugares na sua vida, indo para uma próxima fase, deixando realmente os pesos. O mundo fala de estar pronto para expandir, ir para uma nova fase com mais conteúdo, conseguindo realmente deixar para trás o que precisava, sabe? Sabe o que veio aqui para mim olhando essa carta? Você se torna tanto
o que antes parecia que não dava para se tornar, ou o que o emocional podia influenciar, ou o seu próprio bloqueio, que a sua mente, que a resistência de deixar ir algumas coisas, de soltar algumas coisas. Aqui no teu aprendizado, você se torna o que você quer materializar. Você quer dinheiro? Você se torna a própria ferramenta de dinheiro. É isso que as cartas querem te falar. É você se tornando o que você deseja receber, não precisando mais nem pedir ou fazer para receber, sendo essa ferramenta e com naturalidade. Quando a gente se torna essa ferramenta, quando a gente se torna o que a gente quer receber, não é que a gente não precisa mais fazer nenhum movimento para receber aquilo, mas fica tão natural que as coisas vão acontecendo por si só, elas vão fluindo. O teu potencial essa semana é pensar em estabilidade, é pensar por garantir o que vai te dar sem muito sem muito ficar perdido. Deixa eu tentar aqui para ver qual é que é. Não, eu vou tentar aqui porque eu sei o que eu quero fazer aqui. Sabe assim? É mais ou menos isso. Para você que escolheu a segunda opção. Vamos lá? Tô aqui, né? E já tô recebendo algumas informações aqui na minha mente. E uma delas é sobre um pensamento, uma sensação uma percepção, o quanto vocês que escolheram a chave podem atuar nos próximos 7 dias a partir de crenças limitantes que vêm de julgamentos. E aí é assim que vem agora para mim. Tem alguns julgamentos que estão implantados em você de crenças limitantes que você, por algum momento, considerou crenças limitantes para que você não precisasse usar esses julgamentos que você vai usar no outro em você. Aí fica fácil julgar o outro. Porque você tem como proteção uma crença limitante que não deixa esse julgamento voltar para você. E esse julgamento não voltando para você, você não tem que olhar para isso. Você não precisa olhar para isso. Você não precisa sentir a dor da liberação, da catarse, da expansão de consciência. Do que isso vai pedir de você se você expandir. Vamos lá, vamos entender melhor. Olha o que cai. Ainda não é sobre o que está disponível para você agora, mas é uma carta que fala sobre territórios inexplorados, que aparentam perigosos. Eu já abri este campo, eu sustento e mantenho este campo, o que está disponível para as pessoas que escolheram a segunda opção, a chave. O que elas precisam entender, perceber sobre os próximos 7 dias. Ó, essa carta quer vir e essa também. Tudo que tiver na mesma, vamos colocar assim, no mesmo bololô, no mesmo emaranhamento, na mesma área, no mesmo espaço. Tudo que estiver no mesmo espaço,
que seja um espaço que está falando sobre dinheiro, resultados, prosperidade e abundância na sua vida, essa semana vai pedir qualidade. Qualidade de como você vê isso, qualidade de como você atua em relação a esses espaços, qualidade de como você vive. É como se você refletir, você vai estar refletindo para tudo. Pega uma folha de papel e faz vários espaços. Aí você faz o espaço do coração, das emoções, você faz o espaço da abundância, do dinheiro, da materialização, o espaço da saúde, sei lá. Quais são as coisas, situações, pessoas que você coloca em cada espaço? Você vai olhar para o espaço do que representa matéria, dinheiro, resultados para você. Tudo que você faz, aí você olha, tudo que você colocou nesse espaço de matéria, de abundância, de dinheiro. O que você tá pensando, como você tá agindo, o que você tá fazendo em relação a essas coisas de matéria, de dinheiro. Vai pedir um olhar de dentro para fora de mais qualidade. E não quantidade, porque este é o caminho para certeza de cocriar mais em tudo que você colocou nesse espaço. Aí eu tenho duas cartas que me trazem um certo tipo de elemento água, mas a água voltada para o fluir da vida. A oração mágica fala de que sim, você pode pedir, você pode fazer suas orações, os seus momentos de introspecção, que isso é poderoso. E o 9 de copas, falando da importância de você considerar que o teu conteúdo interno, antes de você pedir, antes de você entender lá nos espaços que você pôs da matéria, entender a qualidade daquilo, é preciso você considerar, trazer junto, considerar, desculpa, o que importa para você, o que está alinhado emocionalmente com você. E é por isso da qualidade. O dinheiro que você quer receber é mais importante do que fazer algo que você ama? Porque uma coisa pode estar bloqueando a outra se você não analisar por este lugar de eu me sinto realizado, eu me sinto alinhado, eu amo isso que eu tô fazendo. Se isso que eu faço hoje eu não amo, mas eu tenho que fazer até eu me organizar, como se sentir mais presente, como botar mais qualidade, do jeito que a gente falou no exercício de escrever nas áreas, né, do que você considera como uma matéria, como abundância. Um complemento para essa oração mágica. Esse homem, ele tá entregando um cálice com água, confiando que esse cálice com água é o necessário para ele se sentir bem. Isso precisa, esse se sentir bem precisa estar envolvido, precisa ter seu envolvimento, percebe? Baixe sua guarda. Baixe sua guarda na oração mágica. Então, é sobre baixar a sua guarda. Talvez tenha uma barreira, uma limitação, uma super proteção
que está te impedindo de trazer o teu coração leve, o teu coração sincero, honesta, a honestidade do que você deseja para o que você considera que você pode conquistar nessa semana, ou tudo que envolve matéria e abundância, como nós já falamos. Uma semana que pede abertura, entrega, aqui eu percebo um outro momento, tá? Aqui eu percebo a vida fluindo, muitas coisas acontecendo, que o fluxo mágico traz uma coisa assim pra mim. A vida flui e o jeito que chega pra você, antes ela veio de um lugar, teve um porquê, teve um acontecimento, chegou pra você dessa maneira, para que pudesse continuar fluindo, para levar para outros lugares. E às vezes você não precisa entender de onde veio, como veio. Às vezes você só precisa se permitir fluir do jeito que chega. E isso vai pedir para que você esteja totalmente aberto. Vai ser algo que você vai precisar escolher. Vai ser algo que essas são escolhas. A gente falava de escolhas, não falava? É uma semana de você não racionalizar o que é melhor, mas perceber o que é preciso fazer, escolher, decidir para garantir o teu desejo, o teu alinhamento de alma, o teu desejo de estar aqui. Vamos ver o que mais. Quando eu comecei a falar o teu desejo, e aí eu terminei a frase assim, teu desejo de estar aqui, eu já tava sentindo algo assim, ruídos, confusão, algo assim, sabe? E a primeira carta que vira, que tá no teu campo, é o 9 de espadas. Então, talvez você se sinta perdendo o controle do que você tá fazendo, do que você tá falando, de como você tá atuando na vida. Talvez você se sinta perdido por conta da necessidade de ter que saber, de ter que ter as respostas, de ter que saber tudo bonitinho, organizadinho, e você não vai. E você não vai porque o que tá sendo, o que tá te ajudando a movimentar a vida, ajudando a movimentar você na vida, é a carta do carro, dizendo que você tá vivendo uma vida de matéria, você tá num corpo que precisa se expressar. Ele te move e tem as coisas de matéria, ao mesmo tempo tem o aprendizado de fluir a partir das escolhas, tem o pedido para você estar aberto, tem o guardião da proteção pedindo para você baixar suas guardas, abaixe suas garras também, se isso faz sentido para você. Então percebe que eu já estava sentindo a confusão mental por conta de ter que ter tudo organizado, e não. A organização que você precisa fazer essa semana
é de estabelecer o que tem ligação com a tua abundância, naquele exercício que a gente falou no começo, baixando sua guarda para poder aumentar a frequência de tudo isso, porque é como você vê importa, como você gostar do que você faz importa, você se sentir realizado no que você considera como dinheiro, como matéria importa. Então talvez aqui seja mesmo o momento de você trocar suas crenças limitantes. Por que que você não pode ter? Olha o Palácio Dourado aqui dizendo que você tá no caminho. Aqui, essa carta fala sobre sim, você vai receber abundância, tá no teu caminho, mas você pode não estar escolhendo ela por não se sentir merecedor, por não alinhar. Eu amo essa abundância, eu quero, eu desejo essa abundância, sim. Tem uma mente aqui precisando de respostas, precisando entender, precisando de reavaliar crenças, porque o teu corpo tá querendo ir, o teu corpo tá querendo viver livre do que ele precisa viver. Ele tá em busca de libertar, de baixar as guardas. É confirmação, teu corpo tá cansado de viver a escassez, de não amar a abundância, de não amar a vivência da qualidade no que você vive, na casa que você mora. Aqui é o começo, porque a gente tem um 9 ainda de espadas dizendo que ainda tá nesse processo de lidar com isso. Mas essa semana pode ser o começo e as escolhas importam aqui para você. Principalmente para você começar a fluir nessa energia. O que me fala sobre um possível bloqueio aqui é uma necessidade de ver a resposta da vida assim. Eu vejo esses 6 de ouros dizendo isso. É meio que assim, ó. Vamos dar o exemplo da casa. Eu não moro na casa que eu queria morar. Mas eu obrigo a vida a me dar a casa que eu queria morar porque eu não caibo nessa casa que eu moro hoje. Ao invés de como amar o que eu tenho hoje, que sou eu, a minha casa, eu primeiro, e o que eu posso dar hoje de mim, da minha vida, para me conectar com essa casa que eu desejo, com esse trabalho que eu desejo. Eu percebo um bloqueio de também não vou fazer nada em relação a isso. Também vou dar meu mais ou menos para passar os dias logo, sabe? A tua ferramenta sutil, aqui quando a gente fala de ferramenta sutil, a gente tá falando de integração. A gente tá falando de integração. Você precisa fazer o melhor com o que você tem hoje, a tua realidade agora, que você tem hoje, é a que você tem agora, óbvio. Tá aí, na tua cara. Mas é um processo de considerar os teus sentimentos e se alinhar com o que ainda tem para chegar para você, mas ainda tá num plano sutil, ainda tá no aprendizado de baixar as guardas, ainda tá numa coisa de como eu escolho viver a vida, quais são as minhas reais prioridades. Essa semana é para isso, é para fluir um pouco mais, soltar um pouco mais, super soltar, né? Super soltar. Aqui você pode até aprender a soltar responsabilidades suas, que você achavam que eram suas, mas não eram.
eu vejo que eu sinto uma energia de uma pessoa que antes fazia achando que era responsabilidade, se sentia cansado em relação a fazer aquilo e hoje expressa através do que tem, tudo que eu consigo fazer, que sim, é próspero e abundante, garante o que eu preciso garantir agora, é isso. E é só isso. E é só pra mim, é só pros meus, e é o que dá. Só que vai fazer bem feito. Eu pedi um complemento aqui para o que a gente tá falando, né, da ferramenta sutil. E eu tava falando, né, sobre, aqui fala liberar um ao outro. E a gente tava falando sobre você fazer pelos seus e só pelos seus. E só pelo que você tem hoje, só pelo que dá pra fazer hoje. E fazer o que você tem hoje também é sagrado, também é muito, também é potente, também é o que dá. Faça com presença, com amor, com cuidado. Libere um ao outro, libera você da necessidade do outro, também da necessidade do outro, tá? E também do que você acredita que você tem que fazer pelo outro e não tem que fazer pelo outro. Se divirta e viva com curiosidade. Pede leveza, pede diversão. Você vai aprender a trazer comportamentos para a instabilidade emocional. Você vai aprender a trazer escolhas, comportamentos, vivências. É como se aqui eu vejo no teu aprendizado que é como se você decidisse essa semana não permanecer mais em sentimentos que desconecta tudo o que pode desconectar do prazer de viver os momentos, de estar nos lugares, você encontrando ferramentas técnicas, esse é teu aprendizado, encontrar ferramentas técnicas para ressignificar, para crescer emocionalmente, para garantir o mínimo que é você estar bem consigo mesmo, amando o teu processo, amando as pessoas. Assuma o controle com a autoridade. Era o que a gente estava falando praticamente. E uma leveza. A leveza vai vir. A leveza, a entrega através da leveza, ó, aqui você vai saber quais são as melhores escolhas nesse momento, que você consegue peitar, que você consegue encarar, entendendo o fluxo, é sobre você entender o fluxo também. Espero que tenha sido contribuição, gratidão.